O caso do Felipe Martins, aquele assessor internacional do Bolsonaro, preso pelo Alexandre de Moraes, que eu faço questão de registrar aqui também por escrito, para que vocês possam ir e vir nele e tirar todas as suas dúvidas, é dos mais cabeludos nesse retrato da completa falência moral do Brasil, que é esse processo falsificado do golpe de Estado. O Felipe caiu nas garras do Alexandre de Moraes porque passou a ser necessário no enredo produzido pela imaginação dos assessores dele entre 8 de janeiro de 2023 e 8 de fevereiro de 2024, quando ele foi preso, produzir uma prova adicional da existência da famigerada minuta do golpe, que seria a prova material não de que tenha havido o golpe, mas pelo menos de que ele tenha sido cogitado. É o mesmo tipo de raciocínio que mantém mais de 400 pessoas presas e condenadas a passar o resto dos seus dias na prisão há mais de 2 anos, sem anistia, desde que, a partir de 9 de janeiro de 2023, o Lula e os seus asseclas decidiram renomear o tipo de manifestação que o partido deles fez a vida inteira de golpe de Estado e manter aquelas senhoras todas presas pelo resto de suas vidas. É necessário para manter a coerência da narrativa de que houve o golpe que não houve, simplesmente porque não há golpe sem golpistas. Cara, é maluco, são coisas desse Brasil surreal, onde a história vai sendo reescrita pelo avesso. A cada nova mentira afirmada na nossa cara, se fazem necessárias outras tantas mentiras na nossa cara para provar que a mentira inicial era verdadeira. Dá para entender isso? A prova contra o Felipe Martins, a famigerada minuta do golpe, tinha passado a existir por ter sido mencionada nos depoimentos arrancados do Mauro Cid, naquelas tentativas desesperadas dele de resgatar a família que tinha sido tomada como refém. No papel que foi apresentado como sendo a tal minuta, porque o original nunca foi apresentado, o que está escrito é uma simples cópia do artigo 136 da Constituição de 88, que trata da decretação do estado de emergência, que teria sido discutida numa reunião de que tem registro oficial do presidente da República com juristas como Ives Gandra, por exemplo, e ministros, entre eles alguns militares, em que a hipótese do recurso ao instrumento constitucional do estado de emergência acabou sendo descartada por falta de condições, das condições que a Constituição exigia para a instalação dele. E seja por distração ou por outra razão, ficou registrado no relatório imaginário aí da Polícia Federal que não havia impressões digitais do Martins no suposto papel da minuta que nunca foi apresentado. E aí era preciso forçar o Martins a confirmar a existência do documento pelos mesmos métodos aplicados contra o Mauro Cid para criar esse documento. E assim, o Martins foi preso preventivamente e lá ficou por 6 meses, 10 dias dos quais na solitária, acusado de ter viajado para os Estados Unidos com Jair Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022 para evitar ser preso pelo golpe de Estado que ele teria desenhado no papel e que seria tentado só 9 dias depois dessa suposta fuga para os Estados Unidos. Cara, a parte o absurdo de se afirmar aí a existência de um golpe cujos beneficiários, que iam tomar o poder, como o Zé Dirceu e o Luiz Roberto Barroso afirmam que tomaram com a eleição, não só o Felipe Martins, desde o primeiro minuto, provou indiscutivelmente, com relatórios da Telefônica, do Uber, o uso de passagens aéreas dentro do Brasil, o uso de cartões de crédito, fotografias e outras provas indestrutíveis de que ele nunca tinha feito essa viagem, como no próprio enredo criado pelo Moraes, consta a informação distraída, de que desde 24 de outubro de 2023,
Mais de 2 meses antes da tal fuga, portanto, né, o Moraes tinha deferido a quebra do sigilo da geolocalização do Felipe Martins no período entre junho de 2022 e outubro de 2023. O que significa, simplesmente, gente, que ele e a polícia dele sabiam exatamente onde o Felipe andou em cada dia e cada hora desses 5 meses antes até 10 meses depois da fuga que nunca aconteceu. E mesmo assim, mandaram o cara para a prisão sob falsa acusação em 2024 e ignoraram solenemente todas as provas por ele apresentadas e aceitas pela PGR, que por 2 vezes mandou soltar o cara para ver se arrancavam dele uma falsa confissão de culpa. O Felipe só foi finalmente solto depois de apenas 6 meses, quando, ao fim de inúmeras idas e vindas, o governo dos Estados Unidos da América enviou oficialmente a confirmação ao governo da República Federativa do Brasil de que a última vez que o Felipe Martins entrou nos Estados Unidos tinha sido em 18 de setembro de 2023, pelo aeroporto JFK, em Nova York. Não fosse por isso, considerado o padrão vigente, o cara ficaria preso até dar para o Alexandre de Moraes o depoimento que ele queria ouvir, que nem aconteceu com o Mauro Cid, preso e solto várias vezes. Só que essa história não morre aí, gente. A ditadura não respeitou nem as fronteiras nacionais no seu afã aí de falsificar as provas desse golpe. E a que sobrou e não pode ser apagada, agora está fora do alcance dela. Vejam aí a sequência dos fatos. O Felipe Martins é preso em 8 de fevereiro de 2024. Tão cedo quanto no mês seguinte, em março de 2024, diante das provas de que ele não viajou apresentadas, a PGR manda soltar o cara. E o Alexandre de Moraes ignora a ordem. Consultado o Customs and Border Protection em Orlando, que é a alfândega, que registra as entradas e saídas das pessoas, a resposta foi que não havia registro da entrada dele no aeroporto daquela cidade. Mas, passados alguns dias, o jornalista Guilherme Amado, então no site Metrópolis e hoje trabalhando no Isso Aí Notícia do Instituto Lula, afirma que existe um registro da entrada do Martins em Orlando num site não oficial, que mais tarde veio-se a saber, mantém no seu cabeçalho a advertência de que as informações que eles publicam não podem ser usadas legalmente por serem facilmente manipuláveis. No mesmo dia, a Polícia Federal do Moraes, no entanto, solta um comunicado contra a soltura pedida pela PGR do Felipe Martins, citando a matéria de Guilherme como prova. O Martins contrata então uma advogada nos Estados Unidos que vai ao CBP de Orlando em 11 de abril. E o órgão oficial da alfândega americana informa essa advogada de que não tem registro da entrada do Martins em dezembro de 2023 e a última passagem dele pelos Estados Unidos foi em 18 de setembro de 2022 no aeroporto de JFK em Nova York. A manifestação do CBP de Orlando é registrada em cartório e juntada ao processo em 12 de abril de 2024. Mas em 25 de abril, um grupo da Polícia Federal do Moraes embarca para os Estados Unidos a pretexto de investigar o caso das joias do Bolsonaro. E em 1º de maio, a advogada americana do Martins recebe resposta à solicitação que ela tinha feito também ao CBP lá do JFK em Nova York. E aí, surpreendentemente, o órgão lá de Nova York responde que não poderia inventar o registro e mandar o registro solicitado, porque milagrosamente tinha surgido uma entrada do Martins na mesma CBP de Orlando, que dias antes tinha negado que ele tivesse passado por lá. Resumo, gente. Em 11 de abril, Orlando nega a entrada do Martins. Em 25 de abril, um grupo da Polícia Federal vai para os Estados Unidos. E poucos dias depois, Orlando muda a sua história e afirma que o registro que não existia apareceu. Só
que, de novo, os roteiristas desleixados aí do Alexandre de Moraes, né? Embora o CBP escaneie os passaportes de todo mundo que entra nos Estados Unidos, o nome do Martins estava grafado errado no registro que surgiu do nada lá em Orlando. Felipe Martins e não Felipe Garcia Martins Pereira, como está grafado no passaporte. O número do passaporte registrado também estava errado. E o tipo de visto de ingresso nos Estados Unidos que citavam lá era diferente também daquele que o Felipe Martins tinha. Conclusão, gente, os dados errados eram de um passaporte que o Felipe tinha perdido no Brasil em 6 de março de 2021, fato que ele registrou num boletim de ocorrência policial. Então estava configurado uma prova cabal de falsificação de uma informação destinada a constituir prova para a prisão de um homem. E pior, uma falsificação inserida num órgão oficial do governo americano, ainda sob o governo Biden, né, com dados de um BO que as autoridades de Orlando nunca podiam ter conhecido. A advogada do Martins foi então novamente ao CBP de Orlando e apontou essa fraude, os erros no nome, etc. E na cara de pau, a CBP de Orlando simplesmente corrigiu os dados, o nome, o número do passaporte, o tipo de visto, e enviou novamente o registro corrigido. Nesse meio tempo, ficou esquecido que a PGR tinha requisitado lá em 15 de março os dados de Orlando pelos canais oficiais do Ministério da Justiça. E os Estados Unidos, acontece que os Estados Unidos só fornecem esse tipo de dado com a autorização dos envolvidos. E aí a defesa do Martins foi acionada. A PGR pediu essa autorização e em 28 de maio, né, a defesa do Martins anuiu ao pedido, mas acrescentou 2 exigências. Né? Saber quem foi o funcionário que fez o registro e em que data esse registro foi feito. Pego na mentira, o Ministério da Justiça do Lula nunca mais enviou o pedido para os Estados Unidos. Engavetou. Mas a defesa do Martins não deixou barato, gente, e abriu um inquérito oficial requisitando que o CBP de Orlando enviasse todos os dados. E em 5 de junho, Orlando finalmente responde que todos os dados foram excluídos dos seus registros. O governo dos Estados Unidos enviou então um documento oficial com a verdade, né, que o Felipe Martins nunca entrou pela Flórida em dezembro de 22, e a última vez tinha sido em setembro, e por Nova York. E aí a PGR emite uma nova ordem de soltura que o Alexandre de Moraes é obrigado a engolir. Em 10 de agosto, gente, o Felipe Martins é solto, mas sob a condição de não dar entrevistas ou ser preso de novo. Olha a cara de pau. A advogada do Martins entra então com um pedido pela Lei de Acesso à Informação dos Estados Unidos, pedindo acesso a todos os dados. O prazo para a entrega dessas informações foi vencido em mais de 3 vezes o tempo máximo permitido pela lei americana e nunca foi cumprido. E a defesa de Martins entrou então com 2 processos contra o governo dos Estados Unidos pedindo uma investigação completa. Por que é que não entregaram os documentos? Quando é que os dados foram inseridos e quando é que eles foram desinseridos dos registros de Orlando e por quem? Passado um tempo, Orlando envia um relatório confirmando que o registro foi sim inserido e apagado, mas coloca uma tarja nas datas e no nome do funcionário envolvido e propõe uma solução administrativa. Só que, claro, a defesa do Martins não aceitou. E nessa altura, o governo Trump toma posse no momento em que está correndo uma investigação sob sigilo nos Estados Unidos. Conclusão, gente, se depois de tudo isso não for preso o acusador e soltos os acusados, é porque o Brasil inteiro está preso e por um bando de falsários globalmente desmascarados.